Olá, bom dia! Eu sou a doutora Rutiane Azuê, eu sou médica pediatra e hoje eu vou estar falando sobre aquela criança com dificuldade na escola. Isso mesmo, dificuldade de aprender. Muitas mães percebem isso e ficam preocupadas e levam ao pediatra, mas tem mães que acham que isso pode ser uma falta de interesse, uma preguiça da criança ou que a criança é burrinha. Já escutei esse termo. Mas se eu te contar que às vezes o problema é um pouquinho mais sério. Se você tem interesse nesse assunto, fique ligado que eu já vou te contar. A dificuldade de aprendizagem na escola depende de diversos fatores. Vamos lembrar aqui os principais. Tem o fator emocional, que é aquela criança que passou por algum trauma, ou está passando por separação dos pais, ou está sofrendo bullying. Observa que essa criança tem uma baixa produtividade nesse aprendizado. Ficar com um olhar mais atento sobre isso para a gente corrigir mais rápido possível. Tem o fator de falta de estímulo, falta de estimular essa criança. Tem o fator do nível socioeconômico da criança. Fator nutricional, uma criança com algum problema nutricional também tem dificuldades de aprendizagem, e também tem os fatores neurobiológicos, o que eu vou dar mais ênfase hoje, que seria o fator a nível cerebral, dificuldade a nível cerebral mesmo. Essa criança tem uma dificuldade estrutural do cérebro, então resumidamente as informações de um neurônio tem mais dificuldade de passar por outro neurônio, mas bem simplificamente mesmo, que não é tão simples assim. E quais são as doenças que você pode ficar atento e observar? Por exemplo, a dislalia é aquela criança que tem dificuldade de articular a palavra. Lembra bem do Cebolinha da Turma da Mônica, que troca o R pelo L. Tem a disgrafia, aquela criança com dificuldade de escrever, de reconhecer a palavra e escrever. Tem a descalculia, que é a criança que tem dificuldade de fazer operações matemáticas. E também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Este é um dos mais graves, é um assunto que eu vou falar num próximo videozinho, que tem muitas informações sobre isso, mas é aquela criança que, além da falta de atenção, tem aquela impulsividade, é uma criança mais agitada e hiperativa. E hoje eu vou dar mais ênfase à dislexia. Você já ouviu falar? É a criança que tem dificuldade de ler e escrever. E quais são os sinais precoces que você observa que seu filho ou filho pode ter dislexia? Ela não consegue reconhecer as letras e os números, tem uma séria dificuldade. Então você pode observar na escrita dela, é uma letra muito ampla, uma letra muito pequenininha. Se ela tiver que reescrever uma frase 10 vezes, essas 10 vezes vai sair de forma diferente. Tem dificuldade em memorizar historinhas, as músicas, Quem é pai sabe que eles adoram cantar aquela música 1000 vezes, que vocês já gravam, já até cansam de eu escutar as músicas. Tem dificuldade em atividades sociais, como quebra-cabeça. Ela tem dificuldade de memorizar as palavras, tipo, acabou de aprender aquela palavra, passa uns 10 minutinhos, você vai perguntar para ela já esqueceu. Ela não consegue lembrar também o nome de objetos e nome de pessoas. Então aí você já fica mais atento com esses fatores. E observamos também que existe mais dislexia em crianças que os pais ou os avós tiveram dislexia, ou se não tem esse diagnóstico, tiver dificuldade com a leitura. E também podemos observar em crianças que tiveram problemas neonatais, como por exemplo, tiveram dificuldade de oxigênio no cérebro ao nascer, ou passaram muito tempo na UTI neonatal, ou são muito prematuros. Então, se você identificou isso, fique atento, leve no pediatra ou no neuropediatra para estar fazendo esse diagnóstico. Uma dica minha, se você quiser ter interesse de saber mais como é uma criança com dislexia, é um filme chamado Como Estrelas na Terra. É um filme indiano que você pode assistir pelo Netflix ou de uma outra forma,
que conta a história de uma criança que sofre de dislexia, mas os pais não entendem que isso é um problema, considerando a criança como burrinha, né, digamos resumidamente. E qual seria o tratamento para essas crianças? Essas crianças precisam de ajuda multidisciplinar, neuropediatra, pediatra, fonoaudiólogos, terapeutas e psicopedagogos, para ter uma abordagem diferente no aprendizado desta criança. Se você gostou, curtam, compartilham. Eu fico muito grata de te ver por aqui novamente e até o próximo videozinho.